A luz pálida da lua mal atravessava a espessa copa das árvores, deixando a floresta mergulhada em sombras quase impenetráveis. Um cheiro de terra molhada preenchia o ar, misturado ao aroma adocicado de folhas em decomposição. O primeiro a acordar foi Marcos. Seu corpo estava dolorido, e uma sensação de confusão tomou conta dele assim que abriu os olhos. Ao levantar o braço, percebeu uma tatuagem estranha gravada em sua pele. Era um símbolo que ele não reconhecia, formado por linhas e círculos entrelaçados. Ótimo, agora estou sonhando com tatuagens. Sua voz soou abafada na densa floresta, mas logo percebeu que não estava sozinho. Ao redor, os corpos de seus amigos estavam espalhados pelo chão, como se tivessem sido largados ali sem qualquer cuidado. Ele se apressou a sacudir Ricardo, que abriu os olhos com um sobressalto, o olhar carregado de pânico. Onde estamos? O que está acontecendo? Perguntou Ricardo. Júlia, Ana e Pedro acordaram um pouco depois. Todos compartilhavam a mesma expressão confusa, e carregavam a mesma marca em seus braços. Ana tentou esfregar a tatuagem, mas percebeu que não adiantava. Isso é permanente. Quem fez isso com a gente? Disse ela, a voz trêmula. O grupo decidiu explorar os arredores, buscando alguma pista. No entanto, a floresta era opressiva, cheia de sons que pareciam se aproximar e recuar. O clima era pesado, e a sensação de serem observados era quase insuportável. Então, veio o primeiro som. Um estalo seco, seguido de passos lentos e deliberados. Quando olharam para trás, viram silhuetas mascaradas entre as árvores. Não havia tempo para pensar. Eles correram. A fuga através da floresta parecia interminável. Os passos dos perseguidores ecoavam como marteladas, uma lembrança constante de que estavam sendo caçados. Pedro liderava o grupo, desviando de galhos baixos e troncos caídos, enquanto Júlia tentava manter Ana em movimento, mesmo com sua respiração pesada e irregular. Ricardo parou por um momento para olhar para trás, mas tudo o que viu foi um vulto mascarado, levantando algo que parecia uma arma. O disparo foi alto e atravessou o ar como um trovão, acertando a árvore ao lado dele. Não parem! Corram! Gritou Marcos. Eles continuaram correndo até que, subitamente, a floresta se abriu em uma clareira. No centro havia um pequeno caminho de terra que levava a uma vila. As construções eram antigas, com telhados de madeira inclinados e janelas quebradas. Tudo estava envolto em uma aura de abandono, mas a presença de fumaça saindo de algumas chaminés indicava que havia moradores. Ao entrar na vila, foram recebidos por uma mulher idosa com cabelos grisalhos e um sorriso enigmático. Vocês parecem cansados. Entrem, temos comida e água, disse ela. Mesmo desconfiados, os amigos aceitaram, pois não tinham outra escolha. Dentro da casa, foram servidos com sopa quente e pão. A velha mulher fazia perguntas. De onde vieram? Como chegaram aqui? Mas suas palavras soavam mais como interrogatório do que preocupação genuína. Ana percebeu algo estranho. Em uma prateleira, havia fotografias antigas. Uma delas mostrava 5 jovens em uma floresta, com expressões de medo idênticas às que carregavam agora. O choque foi interrompido quando Pedro sussurrou: eles estão armando algo. Precisamos sair daqui. A descoberta de Pedro estava certa. Quando a noite caiu, sons de passos ecoaram do lado de fora da casa. Ricardo olhou pela janela e viu um grupo de moradores reunidos, segurando ferramentas e armas improvisadas. As palavras ditas por um dos homens eram claras: eles estão aqui. Precisamos entregá-los aos caçadores antes que seja tarde demais. Sem hesitar, os amigos decidiram fugir. Eles se esgueiraram pela porta dos fundos, tentando não fazer barulho. A vila parecia viva com olhos que os seguiam a cada esquina. Quando alcançaram os limites do vilarejo, ouviram os moradores gritando: corram enquanto podem. Vocês nunca sairão daqui. Eles seguiram por uma trilha na floresta, mas os sons dos caçadores estavam cada vez mais próximos. Durante a fuga, encontraram uma cabana abandonada. Ao entrar, Júlia encontrou um mapa parcialmente queimado. Ele mostrava a vila, a floresta e um local marcado com um X. Talvez seja a saída, disse ela. No entanto, também encontraram um recorte de jornal com o título: mais um grupo desaparecido. A caça continua. As fotos mostravam pessoas com a mesma tatuagem que eles carregavam. A jornada até o local marcado no mapa foi repleta de obstáculos, cada passo um teste à coragem e resistência deles.
A floresta parecia se fechar ao redor, como se estivesse viva, conspirando contra sua passagem. Galhos quebravam sob seus pés, ecoando como estalos ameaçadores. O som distante de corvos parecia acompanhá-los, aumentando a sensação de que estavam sendo observados. Pedro, que liderava o grupo, parou abruptamente. "Cuidado com onde pisam", avisou, mas antes que pudesse terminar a frase, sentiu algo prender sua perna. Uma corda camuflada no chão se ativou com um estalo seco, levantando-o no ar como um boneco desajeitado. Ele gritou de surpresa enquanto balançava, tentando se soltar. Os outros congelaram, olhando ao redor em pânico. Júlia tentou se aproximar para cortá-lo, mas um som os fez parar. Passos rápidos e pesados, vindo de dentro da mata. "Corram, me deixem!" gritou Pedro, a voz embargada de desespero e resolução. Relutantes, Júlia, Marcos e Ricardo deram alguns passos para trás, hesitantes. Mas os passos estavam se aproximando. Agora, podiam ouvir também vozes, murmuradas e guturais, como se os caçadores estivessem comunicando-se em códigos. Com um último olhar para Pedro, o grupo se virou e correu, os gritos dele ecoando pela floresta como um aviso fantasmagórico. Cada raiz, cada pedra no caminho parecia se erguer para dificultar a fuga. O som dos perseguidores se fundia com a respiração descontrolada deles, criando uma melodia aterrorizante. Finalmente, ao chegar ao local marcado no mapa, encontraram algo que parecia uma anomalia no meio da natureza. Uma porta de metal cravada no solo, rodeada por vegetação que quase a escondia completamente. Ela estava enferrujada e coberta de musgo, como se fosse um segredo esquecido pelo tempo. Júlia tentou girar a alavanca, mas estava emperrada. "Me ajudem", sussurrou, com os olhos fixos na mata ao redor, temendo que a qualquer momento algo ou alguém saltasse das sombras. Marcos e Ricardo se juntaram a ela, e, com um último empurrão desesperado, a porta cedeu com um rangido agudo e prolongado. Eles se entreolharam antes de descer pela escada estreita que desaparecia na escuridão. A descida parecia interminável, cada degrau rangendo sob seus pés, ecoando pelo vazio. O ar ali era denso, carregado de um cheiro de mofo e ferrugem que fazia os pulmões arderem. O claustrofóbico espaço entre as paredes de metal fazia com que cada som parecesse amplificado, incluindo o zumbido constante de lâmpadas fluorescentes, que piscavam intermitentemente, criando sombras que dançavam nas paredes. Quando finalmente chegaram ao fim da escada, o que encontraram fez seus corações gelarem. A sala era pequena e apertada, repleta de monitores que cobriam as paredes, todos ligados. As imagens mostravam cenas familiares, a floresta, a vila que haviam deixado para trás e, o mais perturbador, eles mesmos. Havia câmeras espalhadas por todos os lugares onde tinham passado, capturando cada movimento. "Eles estão nos observando desde o começo", murmurou Ricardo, a voz tremendo. Júlia se aproximou de um dos monitores e viu algo que fez seu estômago revirar. A imagem de Pedro, ainda preso na armadilha, mas agora cercado por figuras mascaradas. Uma delas segurava algo que brilhava na luz, uma faca ou um machado. Antes que pudesse desviar o olhar, a tela piscou e ficou preta. Um som de interferência encheu o ar. Marcos apontou para um microfone acoplado à mesa. "Vocês acham que..." Mas não teve tempo de terminar a pergunta. Uma voz ecoou pelos alto-falantes da sala, fria e calculista: "Bem-vindos ao último nível." O bunker revelou segredos perturbadores. Em um arquivo, encontraram documentos descrevendo o jogo. Eles eram participantes involuntários de uma caça transmitida ao vivo para uma plateia sádica que pagava para assistir. Fotos antigas mostravam outros grupos em situações semelhantes. "Isso é um pesadelo", murmurou Júlia. Então, Marcos encontrou algo ainda pior, uma ficha com o nome de cada um deles e uma descrição detalhada. Ao lado de um dos nomes estava escrito: "Infiltrado." A tensão no grupo aumentou, todos começaram a se acusar. Ricardo confrontou Marcos, que estava estranhamente calmo. "Você sabia disso? Você é o infiltrado!" gritou. Antes que pudessem chegar a uma conclusão, os caçadores encontraram o bunker. Um confronto violento se seguiu, e Ana foi atingida. "Vão, eu vou segurá-los", disse ela, sacrificando-se para que os outros pudessem fugir. Marcos, Júlia e Ricardo emergiram do bunker apenas para descobrir que a floresta parecia diferente. O ar estava mais pesado, impregnado de uma umidade densa que parecia grudar na pele.
As árvores eram as mesmas, mas algo nelas havia mudado. As sombras entre os troncos pareciam se mover, dançando de maneira inquietante ao ritmo de um vento que não existia. O silêncio era opressor, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. Cada passo que davam parecia amplificado, o som de galhos quebrando sob seus pés ecoando como disparos no vazio. Seguiram pelo caminho que acreditavam levar à civilização. A cada curva, o nervosismo aumentava. Os olhos de Ricardo varriam o ambiente freneticamente, enquanto Júlia tentava manter o controle da respiração, que ameaçava se transformar em hiperventilação. Marcos, por outro lado, estava estranhamente calmo, o que apenas intensificava o desconforto dos outros dois. Quando finalmente avistaram casas ao longe, um misto de alívio e desconfiança preencheu seus corações. A esperança floresceu por um instante, mas conforme se aproximavam, os detalhes começaram a se revelar. As construções tinham o mesmo estilo antigo e desgastado da vila que haviam deixado para trás. As portas rangiam ao vento, as janelas refletiam a luz fraca de uma maneira quase ameaçadora. E então vieram os moradores. Eles saíram lentamente de suas casas, um a um, com expressões amistosas e sorrisos largos. Sorrisos largos demais. Os olhos, embora fixos no grupo, pareciam vazios, sem alma, como bonecos que imitam a vida, mas nunca a alcançam. Eles são os mesmos, sussurrou Ricardo, a voz quebrada pela percepção. Júlia o puxou pelo braço. Não olhe para eles. Vamos nos esconder. Desesperados, tentaram se afastar sem chamar atenção, mas cada movimento parecia ser notado pelos habitantes, que continuavam sorrindo e encarando. Eles se enfiaram entre duas construções, tentando evitar a luz das ruas, mas a sensação de estarem sendo observados não os abandonava. Então, uma transmissão de rádio ecoou pela rua. O som era distorcido, mas as palavras eram claras o suficiente para congelar o sangue em suas veias. O grupo está se aproximando. Preparem-se para o próximo ciclo. A voz era monótona, quase mecânica, como se não pertencesse a um ser humano. Júlia apertou o braço de Ricardo, que estava prestes a sair correndo. Espere, algo não está certo. Foi então que ela notou. Marcos estava parado, olhando para o chão, com uma expressão estranha. Ele parecia dividido entre fugir e ficar. Quando seus olhos finalmente se encontraram com os de Júlia, ela percebeu algo terrível. Ele carregava um pequeno transmissor preso ao interior de sua roupa, quase invisível. O dispositivo piscava com uma luz vermelha fraca, como um farol no meio da escuridão. Marcos, o que é isso? Perguntou Júlia, sua voz mal saindo. Ricardo também percebeu e deu um passo para trás, a expressão de incredulidade estampada em seu rosto. Marcos não respondeu. Em vez disso, deu um passo para trás, em direção à penumbra. Não é o que parece, disse ele, mas sua voz estava vazia, desprovida de qualquer emoção. Antes que Júlia pudesse reagir, ele desapareceu na escuridão, deixando-os sozinhos, cercados por uma vila que parecia viva e faminta. Ele nos traiu, murmurou Ricardo, enquanto passos ecoavam nas ruas, cada vez mais próximos. Júlia não respondeu. Seus olhos estavam fixos na escuridão para onde Marcos havia desaparecido, mas em sua mente, tudo o que conseguia ouvir era a transmissão do rádio. Preparem-se para o próximo ciclo. Por hoje ficamos por aqui. O que você acha sobre essa história? Escreva nos comentários suas teorias e curiosidades, para que possamos nos aprofundar mais nessa história, e nos vemos no próximo mistério. Lembre-se, alguns segredos, talvez, nunca devam ser desvendados.